quando Lucas Moura e Oscar voltam a jogar pelo São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar sobre o São Paulo quando Lucas Moura e Oscar voltam ao time. É bom que o torcedor são paulino seja cauteloso e prudente em relação a ambos. A tendência é que o Lucas Moura só volte na próxima semana. O meio atacante está descartado dos jogos contra o Libertad no Paraguai e contra o Ceará em Fortaleza. Os dois próximos jogos do São Paulo serão na condição de visitante. Também é natural que o Oscar não encare o Libertad, jogo válido pela Libertadores, confronto de líderes, e ele ainda é dúvida para o jogo contra o Ceará. Mas, porém, contudo e todavia, é importante lembrar que o São Paulo, mesmo sem Oscar, Lucas Moura e Pablo Maia, que formam um trio de 4 jogadores do meio campo titulares absolutos, São Paulo tem conseguido resistir a todas essas dificuldades. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 5 empates e uma derrota, a única derrota aquela pro Palmeiras, num lance de pênalti marcado de forma equivocada. O Vitor Roque acabou simulando um pênalti, Rafael Veiga confirmou o gol e a classificação do Palmeiras em cima do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Arthur Cabral no São Paulo para substituir o Calera e não, Ricardo, sem chance, cara. E vou te explicar, o motivo é financeiro. O Arthur Cabral foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros. Ainda que o Benfica aceite perder 5 milhões de euros, o negócio precisaria girar na casa dos 15 milhões de euros e hoje o São Paulo não tem nenhuma condição de fazer um negócio desse tamanho. O Joel Freitas, não acredito até agora, o Luciano não entrou no domingo. Zubeldia, o Luciano vai te ferrar se continuar colocando como meia. Não serve nem como segundo atacante. O Joel Freitas faz uma observação importante. Um dos caras mais chatos do elenco do São Paulo é o Luciano. É o cara que reclama do bife, da cama, da viagem, do horário do treino, do treinador. Ele já é um cara que sistematicamente reclama. Tendo ido para o banco de reserva sem nem ter sido utilizado, tanto de corintiano pedindo a cabeça do Zubeldia e o Nicola da Tré lá. Ricardão, então quer dizer que não tem São Paulino pedindo a cabeça do Zubeldia, é isso? Puxa vida. Salve, Nicola, ideia pra gente se divertir. Memes do futebol lacraia. Envergonhar esses jogadores para tomarem vergonha na cara. Jogarem mais bola e menos teatro de horrores. Fica Zubeldia. O César Cacita e o Dorival vai para onde? César, depois de um longo e tenebroso inverno, uma pessoa que cuida da carreira do Dorival me atendeu. Eu cheguei a ligar para essa pessoa, enfim, mas ele atendeu. Ontem, durante a live, eu dei uma pelada, falei, pô, legal, esqueceu dos amigos, né? Aí no final da live ela me escreveu, não, Nicola, não é isso, tal. É que tinha muita especulação e a gente achou melhor ficar em casa, mais calminho, sem falar com ninguém. Tá bom, beleza, e como é que é a situação? Ah, Nicola, no Corinthians não vai virar, não tem mais nada nesse momento. Eu não sei se o Dorival pediu alguma coisa de última hora, se aquele episódio envolvendo o Fabinho e um aliado do Augusto acabou sendo determinante, se foi o Tite que mudou de ideia, que fez com que o Corinthians voltasse a colocar o Tite como prioridade, enfim, alguma coisa aconteceu que houve uma mudança de rota. Dorival era o primeiro nome quando o Ramon é demitido, mas o Tite passou a ser a bola da vez. E é difícil imaginar que, a menos que com o Tite o negócio regrida, e aí o Dorival pode voltar a ser uma boa opção. Mas é importante lembrar que aquele período que o Dorival havia estabelecido que ele queria ficar com a família já acabou. Ele havia determinado que até a Páscoa ele não trabalharia, para curtir um pouco mais a família, para descansar e se recuperar da demissão, que pegou bastante forte nele. Ele não esperava ser demitido na CBF, enfim, ficou mal. Eu imagino que o cenário para o Dorival seja voltar ao São Paulo, mas o São Paulo não tem hoje capacidade financeira de pagar aquilo que o Dorival imagina que ele valha depois de passar pela CBF. Vai haver a necessidade para que o Dorival volte ao São Paulo de uma readequação, algo como o Dorival. Você quer voltar para o São Paulo? Beleza, você tem que vir para ganhar mais ou menos o que você ganhava, entre 1.200.000 e 1,5 milhão de reais por mês. Se você quiser ganhar mais do que isso, tá descartado, tá bom? Boa noite, Nicola. Quem volta primeiro dos machucados no São Paulo? Reinivaldo de Jangada. O Pablo Maia, não, o Lucas Moura deve ser o primeiro, tá? Lucas Moura deve ser o primeiro. Com Oscar e Pablo Maia voltando no próximo mês. Caleri só no próximo ano, tá? Deixa eu ver se tem alguma novidade sobre o Luiz Gustavo, né? Como é que tá a recuperação dele? Ele ia passar por uma consulta. Titi, boa noite. Tudo em ordem por aí?
Passando para saber como foi a consulta médica do Luiz Gustavo. Ver se a gente consegue alguma atualização para vocês. Quem deve ser o substituto do Calera? E Alessandro, na sexta-feira, uma pessoa do São Paulo me contou que havia pelo menos havia 100 jogadores sugeridos ao São Paulo e que nenhum agradou. Entre esses 100 estava o Mariano Dias, ex-Vasco, ex-Real Madrid. Quanto o Diniz é mais barato do que o Dorival, bem mais barato. O Diniz toparia voltar ao São Paulo para ganhar pouco mais do que o Zubeldia. O mais barato de todos é o Zubeldia. Olha que coisa louca. Zubeldia com R$1 milhão por mês, pacote dele, comissão, é o mais barato dos técnicos especulados. O Diniz iria para ganhar pelo menos R$1.200.000, R$1,5 milhão por mês. O Dorival teve gente falando em 3 milhões, eu não acredito nesse número, mas o Dorival pediria pelo menos R$2 milhões mensais. O Tite acima dos 2,5, quase R$3 milhões mensais, tá? O Augusto Antônio perguntando se há alguma novidade do Oscar voltar quarta-feira. Deixa eu checar essa parada, ó. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Quarta-feira. Vamos ver se a gente descobre algo, tá? O Diniz vai assinar com um time de quem não deixa like. É justo. É justo. Você tá assistindo a live, né? Tá. Não deixou like? Saiba que o Diniz vai assinar com o seu time. Parem com a campanha para derrubar o Zubeldia. Marco Silva é quem escreve. Tô falando aqui que o Zubeldia é a opção mais barata. Se você tá pensando em trocar de técnico, saiba que você vai gastar mais. Nicola, pode perguntar se o São Paulo vai fechar o ano em superávit se atingir a meta de 155 milhões em vendas? Vamos lá, Leonardo, eu vou te ajudar a explicar isso. O São Paulo e qualquer clube de futebol do Brasil faz uma projeção orçamentária para tentar utilizá-la como um parâmetro. Olha, a gente precisa vender 155 milhões em jogadores, a gente precisa conseguir 120 milhões com marketing, a gente precisa chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil, e em troca disso a gente tem tal grana para gastar, enfim. É um esboço um planejamento do que você vai ter para o ano. Se o São Paulo consegue vender mais do que 155 milhões de reais em atletas, o São Paulo ganha um pouco mais de fôlego para alguns dos outros custos. E a recíproca é verdadeira. Se vende menos, cria essa dificuldade. O São Paulo precisa de pelo menos uma grande venda na metade do ano. Ontem até vocês me perguntaram, mas Nicola, quem você apostaria que poderia ser essa grande venda? Na teoria, seria o Rian Francisco. Mas na prática talvez não, porque o Rian não consegue jogar. O Zubeldia não dá chance para ele. O Edu Afonso contou outro dia que 3 clubes franceses mandaram olheiros, observadores para o Morumbi para assistir ao Rian Francisco contra o Cruzeiro. Foi o único jogo dos últimos 6 que ele entrou, faltando 13 minutos, e teve de fato dificuldade. Mas o fato de jogar pouco também não é um fator que ajuda, né? Anota aí, Nicola, se o Alves jogar bem igual jogou ontem, ele é que vai ser vendido. O Barcelona estava na sondagem no começo do ano. Gostei bastante da utilização do Alves. E acho até que o Alves, o Rian Francisco e o Ferreira, que são os 3 caras com mais potencial, os caras mais emergentes, se eles tivessem ganhado mais minutos durante o Campeonato Paulista, hoje estariam até mais fortes, tá? Quero ver o Neto de tanguinha de onça. O mal encarado é quem fala. Cara, essa história foi muito louca, né? O Ferreira não tinha nenhum gol na temporada, nenhum gol na temporada, 0. E aí o Neto faz uma daquelas declarações fortes dele, ó, esquece. Ferreira não é jogador para São Paulo, tá mal, fase horrorosa. Digo mais, ele não faz 10 gols no ano. Ah, como assim não faz? Não faz 10 gols no ano. Aí o Neto ainda chegou a falar, se fizer 10 gols, vem de tanguinha. Isso foi dito no dia 10, uma quarta-feira. Na noite dessa quarta, o Ferreira fez 2 gols contra o Alianza. Depois, 1 gol contra o Cruzeiro, outro gol contra o Botafogo e mais 1 gol contra o Santos. São 5 gols nos últimos 4 jogos. O cara que não tinha marcado nenhum gol, a partir dessa declaração do Neto, tá desembestando a fazer gol, restam 5. E aí, só mais uma curiosidade em cima dessa história, o Júlio, o filho mais novo do Neto, tá torcendo para os gols do Ferreira. Ontem, o Júlio estava assistindo ao jogo do São Paulo, saiu o gol do Ferreira, e aí o Júlio, em vez de chamá-lo de pai, ele chama de craque Neto. Craque Neto, gol do Ferreira, se ferrou e tal, enfim, entre outras coisas. O Joel Freitas, 2 milhões para o Dorival é brincadeira, nem de graça quero ele no São Paulo. A Rafaela Queiroz, perseguição ao Zubeldia é lamentável, merecem o Diniz.
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo. Se você gostaste de nosso canal com notícias importantes do São Paulo, chega aqui deixando seu like e inscreva-se no canal. Ative aqui também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Vamos para cima.